Olá, 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 sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Direito em Cast, podcast do Direito Inclusivo. Na data de hoje, 21 de março, eu vim falar sobre o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Essa data foi escolhida devido ao episódio que ocorreu na cidade de Sharpeville, lá na África do Sul, na década de 60, quando ainda vigorava o apartheid. As pessoas naquela época tinham direitos diferentes baseados na sua raça, e homens e mulheres negros eram obrigados a carregar consigo seus documentos, suas anotações de trabalho, de identidade, e caso eles fossem encontrados no meio da rua sem importar esses documentos, eles poderiam ser presos por até 30 dias. Aí o que o pessoal fez? Cansados dessa situação, eles falaram: vamos fazer um protesto pacífico, vamos juntar todo mundo, deixar os nossos documentos em casa e ir pro meio da rua e vamos ver se vão prender a gente. Não tem lugar para todo mundo na cadeia, a gente precisa trabalhar amanhã e vamos ver o que acontece. Infelizmente, esse episódio terminou com um tiroteio que acabou matando 69 pessoas e outras 186 ficaram feridas. As autoridades policiais responsáveis pelos disparos nunca foram penalizadas em relação a isso. No Brasil, nunca passamos por uma situação dessa como a do apartheid ou de segregação estabelecida por uma lei federal. No entanto, ainda ocorrem muitos episódios de discriminação racial todos os dias. Na nossa lei está previsto a injúria racial no Código Penal e o crime de racismo na Lei 7.716. A injúria racial é uma injúria que vem atrelada a uma característica de raça. A injúria, a grosso modo, seria um xingamento. Então, por exemplo, no momento que a pessoa é xingada e junto disso vem atrelada uma característica racial, esse crime de injúria, que já é previsto no Código Penal, ele é agravado, ou seja, um crime mais grave ainda quando você vincula o xingamento a uma característica racial, fazendo com que aquela pessoa se sinta depreciada e vinculando isso à sua identidade racial. O crime de racismo, normalmente, ele é dirigido a um grupo genérico de pessoas, mas é também dirigido a grupo que se delimita pelas suas características raciais, seja grupo de judeus, indígenas, negros, ciganos. São as tipificações mais comuns que temos aqui dentro do Brasil de crime baseado em comportamentos que demonstram a discriminação racial. Às vezes as pessoas perguntam por que se fala de minorias étnico-raciais se negros, os pretos e pardos são mais da metade da população. Quando se fala em minoria racial ou qualquer outro tipo de minoria de gênero, por exemplo, minoria religiosa, às vezes vai coincidir em ser uma minoria numérica, como é o caso, por exemplo, dos indígenas, estão em minoria numérica dentro da população, mas também são uma minoria política. E o que é uma minoria política? É aquele grupo definido por gênero, por raça, por condição social, que ele está subrepresentado em espaços de prestígio, em espaços de poder, em espaços de tomada de decisão. E como que isso afeta diretamente, como que isso pode ser considerado, por exemplo, um fator de discriminação? É quando a pessoa, por exemplo, não consegue ascender dentro daquela empresa, ele não consegue chegar a um cargo superior, um cargo de gerência de maior importância devido à sua condição e devido à discriminação que ele sofre. É quando, por exemplo, a falta de pessoas que trabalham dentro de ministérios específicos, dentro de secretarias, que pensam e geram as políticas públicas a serem aplicadas, e a falta dessa representatividade, no caso racial, indígena, cigana, negra, pode causar prejuízos para toda a população que recebe, que é alvo daquelas políticas públicas. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nas políticas públicas de saúde, se a gente tiver uma representação equivalente, uma representação significativa desses grupos étnico-raciais, considerados politicamente minoritários dentro desses espaços de tomada de decisão, a gente vai ter uma política pública que preste uma atenção devida a casos de doença que afetam majoritariamente um grupo étnico, afetam majoritariamente, por exemplo, a população negra. Vão estar mais atentos às especificidades da população indígena no seu atendimento. Como é que a gente medica
Como é que a gente respeita a questão da medicina tradicional dentro das comunidades indígenas? É possível pensar nesses aspectos quando a gente pensa, por exemplo, na população cigana e com seus usos e costumes, e que às vezes as mulheres ciganas não se sentem à vontade de serem atendidas por um médico, elas prefeririam e precisariam ser atendidas por uma médica, uma mulher. Então, quando se tem representantes dentro dessas comunidades, nos espaços de tomada de decisão, a população, no modo geral, é tratada de uma forma diferente, de uma forma mais inclusiva, que respeite a sua especificidade enquanto pessoa pertencente a grupo de determinada raça. Quando eu falo de raça, eu não estou falando de raça enquanto fenômeno científico, que exista uma raça diferente ou superior à outra, mas estou falando enquanto fenômeno social. Como a pessoa ela é percebida dentro da sociedade, como ela se vê dentro da sociedade também. A questão da raça, ela é uma questão que está muito ligada à identidade da pessoa. E a pessoa poder se autodeterminar, se autodeclarar enquanto negra, enquanto cigana, enquanto indígena, também faz parte da construção da sua identidade, que está necessariamente atrelado à sua dignidade enquanto pessoa humana. Então, no momento que se respeita a dignidade da pessoa humana, né, normalmente isso se faz, todo o debate em torno dos direitos humanos se dá no que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Então, levar em consideração esses aspectos, levar em consideração a raça enquanto fenômeno social, é uma forma de proteger os direitos humanos, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso ao trabalho digno, todas essas questões que possam sofrer algum tipo de implicação ou alteração para determinado grupo por conta da raça, é necessário que se pense, que se debata políticas afirmativas, políticas públicas que sejam ao menos sensíveis a essas questões. Essa é a reflexão que eu trago hoje. Esse episódio também vai ser transmitido através do YouTube, para vocês que também me seguem lá naquela rede social. E aguardo vocês nos próximos episódios. A gente se vê. Tchau, tchau!